Nunca como neste momento, quando é a própria vida que se vai, se falou tanto em civilização e cultura. E há um estranho paralelismo entre esse esboroamento generalizado da vida, que está na base da desmoralização atual, e a preocupação com uma cultura que nunca coincidiu com a vida e que é feita para reger a vida. O mais urgente não me parece tanto defender uma cultura cuja existência nunca impediu o ser humano de ter fome, mas extrair daquilo que se chama cultura ideias cuja força viva é idêntica à da fome. Acima de tudo, precisamos viver e acreditar no que nos faz viver. E aquilo que sai do interior misterioso de nós mesmos não deve se voltar sobre nós numa preocupação grosseiramente digestiva. Se o signo da época é a confusão, vejo na base dessa confusão uma ruptura entre as coisas e as palavras. O que falta, certamente, não são sistemas de pensamento. Sua quantidade e suas contradições caracterizam nossa velha cultura. Mas ou esses sistemas estão em nós e estamos impregnados por eles a ponto de viver deles, ou não estamos impregnados por eles e, nesse caso, o que importa é se desaparecerem. É preciso insistir na ideia da cultura que se torna em nós como que um novo órgão, uma espécie de segundo espírito. E a civilização é cultura que se aplica e rege até as nossas ações mais sutis. A separação entre civilização e cultura é artificial, porque são duas palavras que significam uma mesma e idêntica ação. Julga-se um civilizado pelo modo como se comporta, e ele pensa tal como se comporta. Mas quanto à palavra civilizado, há confusão. Para todo mundo, um civilizado culto é um homem bem informado sobre sistemas e que pensa em sistemas, em representações. No entanto, esse civilizado é um monstro no qual se desenvolveu até o absurdo a faculdade de extrair pensamentos de nossos atos, em vez de identificar nossos atos com os nossos pensamentos. Se falta uma magia constante à nossa vida, é porque nos satisfaz contemplar nossos atos e nos perder em considerações sobre eles, em vez de sermos impulsionados por eles. E essa faculdade é exclusivamente humana. Todas as nossas ideias sobre a vida devem ser revistas, porque hoje nada adere mais à vida. E esta cisão é a causa de as coisas se vingarem das palavras, fazendo com que a poesia não esteja mais em nós. E nunca se viu tantos crimes cuja gratuita estranheza só se explica por nossa impotência para possuir a vida. Por mais que exijamos a magia, no fundo temos medo de uma vida que se desenvolvesse inteiramente sob o signo da magia. É assim que nossa ausência de cultura espanta-se diante de certas anomalias. E é assim que, por exemplo, numa ilha sem qualquer contato com a civilização, a simples passagem de um navio contendo apenas pessoas sadias pode provocar o surgimento de doenças desconhecidas nessa ilha e que são especialidade de nossos países. Influenza, H1N1, Covid-19, etc. E também, se achamos que os negros cheiram mal, ignoramos que, para tudo o que não tem raiz europeia, somos nós, os brancos, que cheiramos mal. Eu diria mesmo que exalamos um odor branco. Branco, assim como se pode falar no mal branco. Dito isso, pode-se começar a extrair uma ideia de cultura. Uma ideia que é, antes de tudo, um protesto. Protesto contra a idolatria da cultura que a eleva a um lugar fora do mundo, assim como as religiões idólatras põem seus deuses em seus panteões. Protesto contra a ideia separada que se faz da cultura, como se de um lado estivesse a cultura e do outro a vida. É justo que de tempos em tempos se produzam cataclismos que nos incitem a retornar à natureza, isto é, a reencontrar a vida. Como toda cultura mágica, também o verdadeiro teatro tem suas sombras, e pode-se dizer que desde a origem elas não suportavam limitações. O verdadeiro teatro se mexe e, porque se serve de instrumentos vivos, continua a agitar sombras nas quais a vida nunca deixou de fremir. O ator, que nunca refaz duas vezes o mesmo gesto, alcança o que sobrevive às formas e produz a continuação delas. O teatro,
que não está em nada, mas que se serve de todas as linguagens, gestos, sons, palavras, gritos, fogo, encontra-se exatamente no ponto em que o espírito precisa de uma linguagem para produzir suas manifestações. Para o teatro, assim como para a cultura, a questão continua sendo nomear e dirigir sombras para preparar o caminho de um outro nascimento de sombras, a cuja volta agrega-se o verdadeiro espetáculo da vida. Romper a linguagem para tocar na vida é fazer ou refazer o teatro. E o importante é não acreditar que esse ato deva permanecer sagrado. Isso significa tornar infinitas as fronteiras do que chamamos realidade. Do mesmo modo, quando pronunciamos a palavra vida, deve-se entender que não se trata da vida reconhecida pelo exterior dos fatos, mas dessa espécie de centro frágil e turbulento que as formas não alcançam.